Imagine viver em um universo onde o passado não está completamente definido, onde aquilo que já aconteceu pode permanecer em aberto até que uma informação seja revelada. Essa ideia, que parece saída de um romance de ficção científica, surge de um dos experimentos mais desconcertantes já realizados pela física moderna, o Quantum Eraser. Ele não fala de crenças, nem de interpretações místicas, mas de dados experimentais obtidos em laboratório, repetidos ao longo de décadas, que desafiam frontalmente a noção clássica de tempo, causalidade e realidade. Ao compreender esse experimento, algo profundo começa a se quebrar dentro da mente, a sensação de que o mundo é sólido, previsível e completamente separado do observador. Aqui, a realidade não é apenas algo que acontece, mas algo que se organiza em função da informação disponível. Durante séculos, a ciência operou sob uma lógica simples. Primeiro ocorre o evento, depois ele é observado, registrado e interpretado. O Quantum Eraser inverte essa ordem de forma inquietante. Ele mostra que partículas subatômicas não decidem como se comportar de maneira definitiva no momento em que passam por um experimento, mas permanecem em um estado de indefinição até que a informação sobre seu caminho seja preservada ou apagada. Quando essa informação existe, a realidade se manifesta de um modo. Quando ela é eliminada, mesmo que posteriormente, o comportamento observado se reorganiza como se aquela informação jamais tivesse existido. Não se trata de ilusão estatística, mas de padrões objetivos que surgem e desaparecem conforme a estrutura informacional do sistema. Nesse ponto, a informação assume um papel central, quase arquitetônico, na construção da realidade. Não é a partícula em si que carrega o destino do experimento, mas o fato de sabermos ou não por onde ela passou. O Quantum Eraser demonstra que a realidade quântica não é baseada apenas em objetos, mas em possibilidades condicionadas pela informação. Quando o caminho é conhecido, a natureza responde de forma determinada. Quando o caminho é oculto, ela revela padrões ondulatórios, como se múltiplas histórias coexistissem ao mesmo tempo. Isso sugere que o universo, em seu nível mais profundo, não opera como uma sequência rígida de causas e efeitos, mas como um campo de potenciais que se atualizam de acordo com o acesso à informação. O aspecto mais provocativo surge quando se percebe que a decisão de preservar ou apagar a informação pode ocorrer depois que a partícula já atravessou o sistema experimental. A lógica cotidiana entra em colapso aqui, pois o resultado final parece depender de uma escolha feita no futuro em relação ao evento inicial. Não é que o passado seja reescrito de forma clássica, mas que ele nunca esteve totalmente definido até que a informação fosse estabelecida. O Quantum Eraser expõe um universo onde o tempo não é uma estrada de mão única, mas uma estrutura muito mais complexa, na qual eventos, medições e informações estão profundamente entrelaçados. Ao compreender isso, torna-se impossível continuar enxergando a realidade da mesma forma, pois algo fundamental se revela. Talvez o que chamamos de passado seja, em essência, um estado informacional ainda em aberto. Para entender como esse fenômeno se manifesta de forma concreta, é necessário observar a arquitetura experimental que dá origem ao Quantum Eraser. Tudo começa com uma fonte que emite fótons entrelaçados, partículas que compartilham um vínculo profundo mesmo quando separadas por grandes distâncias. Um desses fótons segue em direção a um aparato semelhante ao experimento da dupla fenda, enquanto o outro é direcionado a detectores que podem ou não preservar a informação sobre o caminho percorrido. O ponto crucial é que esses sistemas são desenhados para manter a correlação entre os fótons, de modo que a informação obtida sobre um deles afete diretamente a descrição do outro. O experimento não busca truques estatísticos, mas revelar como a estrutura informacional do sistema determina o resultado observado, independentemente da distância ou da ordem temporal das medições. Quando o fóton que atravessa as fendas é analisado isoladamente, não há nada de extraordinário visível. Os padrões clássicos parecem aleatórios, sem interferência clara. Porém, quando os dados são correlacionados com o estado do fóton entrelaçado, algo surpreendente acontece. Se a informação do caminho foi preservada, os padrões revelam comportamento de partícula. Se a informação foi apagada, os padrões de interferência emergem de forma inequívoca. Isso significa que o comportamento observado não depende apenas do evento local, mas do conjunto completo de informações disponíveis no sistema. O Quantum Eraser deixa claro que a realidade quântica não se manifesta de forma absoluta, mas relacional, surgindo a partir das conexões entre eventos, medições e dados. O elemento mais desconcertante surge quando se analisa o momento da escolha. A decisão de preservar ou apagar a informação pode ocorrer depois que o fóton já passou pelas fendas e foi registrado. Ainda assim,
O padrão final se ajusta como se essa decisão sempre tivesse feito parte do processo. Esse resultado não indica que sinais viajam para trás no tempo, mas aponta para algo ainda mais profundo. O evento não estava completamente definido até que a informação fosse consolidada. O Quantum Eraser desafia a ideia de um passado fixo, sugerindo que, no nível quântico, os acontecimentos permanecem em suspensão até que a informação determine qual versão da realidade se torna observável. Esse comportamento obriga a ciência a repensar conceitos fundamentais como causalidade e sequência temporal. Na física clássica, causas precedem efeitos de maneira rígida. Aqui, no entanto, o efeito observado parece depender de uma escolha informacional que não respeita essa linearidade simples. O experimento mostra que o tempo, no domínio quântico, não funciona como um fluxo contínuo e irreversível, mas como uma dimensão entrelaçada à informação. O que chamamos de antes e depois perde parte do seu significado absoluto, dando lugar a uma estrutura onde eventos só ganham definição quando integrados a um contexto informacional completo. Ao se aprofundar nesses resultados, torna-se evidente que o Quantum Eraser não é apenas um detalhe técnico da física moderna, mas uma janela para a natureza íntima da realidade. Ele revela que o universo não registra acontecimentos como um arquivo estático, mas como um sistema dinâmico de possibilidades que se atualizam conforme a informação disponível. Essa constatação desloca o centro da realidade da matéria para a informação, sugerindo que aquilo que vemos como concreto pode ser apenas a manifestação final de um processo muito mais sutil e profundo. É nesse ponto que o experimento começa a tocar questões que ultrapassam a física e se aproximam de uma compreensão radicalmente nova do próprio tecido do real. À medida que os resultados do Quantum Eraser foram sendo analisados com mais profundidade, tornou-se impossível tratá-los apenas como uma curiosidade experimental. Eles forçam uma revisão silenciosa, porém radical, da forma como a ciência compreende a realidade. O ponto central não está apenas no comportamento estranho das partículas, mas na constatação de que a informação ocupa um papel mais fundamental do que a própria matéria. O experimento sugere que a natureza não responde simplesmente ao que acontece, mas ao que pode ser conhecido. Essa diferença é sutil, porém devastadora para a lógica clássica, pois desloca o eixo da realidade de eventos físicos para estruturas informacionais. Quando se observa o Quantum Eraser sob essa perspectiva, percebe-se que o universo parece operar como um sistema que só decide o que ocorreu quando todas as informações relevantes estão definidas. Até esse momento, múltiplas possibilidades coexistem. Não se trata de metáfora filosófica, mas de uma descrição matemática consistente com os dados experimentais. O que chamamos de realidade emerge como uma espécie de colapso informacional, onde apenas uma entre várias histórias possíveis se torna observável. Isso implica que, no nível quântico, o passado não é um registro fixo, mas uma construção dependente do contexto de informação. Esse entendimento leva a uma consequência profunda. A separação rígida entre observador e observado começa a ruir. O observador não cria a realidade, mas participa do processo pelo qual ela se torna definida. A simples possibilidade de acessar determinada informação já altera o comportamento do sistema. Mesmo que ninguém, de fato, olhe os dados, o fato de eles estarem disponíveis ou indisponíveis faz toda a diferença. O Quantum Eraser mostra que não é a consciência subjetiva que altera o experimento, mas a estrutura objetiva da informação. Ainda assim, isso coloca o ser humano em uma posição desconfortável, pois revela que conhecer não é um ato neutro, mas parte integrante da dinâmica da realidade. Outro aspecto inquietante surge quando se considera a noção de irreversibilidade. Na experiência cotidiana, o tempo flui em uma única direção, o passado se afasta, o futuro se aproxima. No domínio quântico revelado por esse experimento, essa flecha do tempo se torna menos clara. Os resultados indicam que eventos podem permanecer indefinidos até que uma escolha informacional seja feita, mesmo que essa escolha ocorra em um momento que, intuitivamente, chamaríamos de posterior. Isso não significa que o futuro cause o passado, mas que ambos fazem parte de uma mesma estrutura temporal, onde a definição final só emerge quando o sistema está completo. Essa visão começa a se alinhar com abordagens mais modernas da física teórica, que tratam o tempo não como algo fundamental, mas como uma propriedade emergente. O Quantum Eraser fornece um suporte experimental para essa ideia ao mostrar que, sem informação definida, não há história definida. O passado, nesse cenário, não desaparece nem é reescrito, mas permanece em estado de potencial até que seja contextualizado. Essa constatação é perturbadora porque desafia a segurança psicológica de um mundo previsível,
onde cada efeito tem uma causa clara e localizada no tempo. Ao absorver essas implicações, torna-se evidente que o Quantum Eraser não fala apenas sobre partículas subatômicas, mas sobre a própria arquitetura do real. Ele sugere que aquilo que chamamos de realidade sólida pode ser apenas a superfície de um processo muito mais profundo, onde informação, tempo e observação se entrelaçam de forma inseparável. Compreender isso não oferece respostas fáceis, mas abre uma fenda irreversível na forma como percebemos o universo e o nosso lugar dentro dele. Quando as implicações do Quantum Eraser começam a ser levadas além do laboratório, surge um impacto silencioso, porém profundo, sobre a maneira como interpretamos a realidade cotidiana. Se, no nível fundamental, os acontecimentos não estão totalmente definidos até que a informação seja estabelecida, então o universo não funciona como uma máquina automática que apenas executa eventos pré-determinados. Ele se comporta mais como um sistema aberto, sensível à forma como a informação é organizada, preservada ou apagada. Essa constatação não é uma extrapolação filosófica gratuita, mas uma consequência lógica dos resultados experimentais que mostram a centralidade da informação na definição do real. Nesse cenário, o conceito de realidade objetiva precisa ser cuidadosamente revisitado. O Quantum Eraser não nega a existência de um mundo físico, mas indica que esse mundo não se manifesta de forma independente do contexto informacional. A realidade observada é o resultado final de um processo que envolve possibilidades, correlações e escolhas informacionais. O que vemos como um fato é, na verdade, a cristalização de um conjunto específico de informações entre muitas outras que poderiam ter sido acessadas. Isso sugere que o universo não registra sua história de maneira absoluta, mas relacional, dependendo de como os dados são estruturados e correlacionados. Ao mesmo tempo, o experimento impõe limites claros às interpretações simplistas. Ele não autoriza a ideia de que pensamentos isolados possam alterar o passado de forma direta, nem sustenta narrativas de controle absoluto da realidade. O que ele revela é algo mais sutil e, talvez, mais perturbador. A realidade não é totalmente independente do modo como a informação é tratada. O passado quântico não é um bloco rígido, mas um conjunto de potenciais que só se tornam definidos quando inseridos em um contexto informacional completo. Essa diferença é crucial para evitar distorções e compreender a profundidade real do experimento. Outro ponto essencial é a distinção entre níveis de descrição da realidade. No cotidiano, a física clássica continua funcionando com precisão extraordinária. Mesas não desaparecem, decisões não retornam no tempo, e a causalidade mantém sua utilidade prática. O Quantum Eraser atua em um domínio onde essas regras emergem, mas não são fundamentais. Ele revela a base invisível sobre a qual o mundo macroscópico se sustenta. Compreender isso permite enxergar a física quântica não como algo mágico, mas como um nível mais profundo de organização da natureza, onde conceitos familiares ainda não se aplicam da mesma forma. Ao integrar essas ideias, torna-se evidente que o Quantum Eraser ocupa uma posição única na ciência contemporânea. Ele não oferece respostas definitivas, mas expõe perguntas que não podem mais ser ignoradas. O que é um evento, se ele pode permanecer indefinido até que a informação seja estabelecida? O que é o tempo, se a ordem dos acontecimentos depende de um contexto mais amplo? E, acima de tudo, o que é a realidade, se ela emerge da interação entre possibilidades e informação? Essas questões permanecem abertas, tensionando os limites do conhecimento e preparando o terreno para uma compreensão ainda mais profunda do universo, que começa a se desenhar quando se olha além das aparências imediatas. Ao chegar a esse ponto, o Quantum Eraser deixa de ser apenas um experimento sofisticado da física e passa a funcionar como um espelho incômodo da forma como compreendemos o mundo. Ele revela que aquilo que chamamos de realidade não nasce pronta, mas se organiza a partir de um tecido invisível de possibilidades e informação. O passado, que parecia sólido e intocável, surge agora como algo que só ganha contornos definidos quando integrado a um contexto informacional completo. Essa constatação não enfraquece a ciência, pelo contrário, amplia seu alcance ao mostrar que a natureza é mais sutil, profunda e interconectada do que os modelos clássicos jamais imaginaram. O que esse experimento realmente desmonta é a ideia de que o universo funciona como um registro automático de acontecimentos independentes. O Quantum Eraser sugere que a realidade não é apenas uma sequência de fatos armazenados no tempo, mas um processo contínuo de atualização, onde eventos se tornam definidos somente quando a informação relevante é estabelecida. Isso não significa que tudo seja relativo ou subjetivo, mas que a objetividade surge de relações,
correlações e estruturas informacionais. O universo, nesse sentido, não apenas acontece, ele responde à forma como a informação é organizada. Essa visão obriga a uma mudança profunda de perspectiva. O tempo deixa de ser apenas uma linha rígida que separa passado, presente e futuro, e passa a ser entendido como uma dimensão emergente, dependente da maneira como os eventos são conectados. O Quantum Eraser mostra que a noção de antes e depois perde seu caráter absoluto quando se observa a base quântica da realidade. O passado não é apagado, mas também não é completamente definido até que o sistema esteja fechado do ponto de vista informacional. Isso desafia a intuição, mas encontra respaldo nos dados experimentais que sustentam esse fenômeno. Ao mesmo tempo, esse experimento impõe responsabilidade intelectual. Ele não autoriza interpretações simplistas ou promessas fáceis de controle da realidade. O que ele oferece é algo mais valioso: a compreensão de que vivemos em um universo onde informação, tempo e realidade estão profundamente entrelaçados. Ignorar essa interconexão é manter-se preso a modelos que já não explicam o que os próprios experimentos revelam. Encarar essa complexidade exige maturidade científica e abertura para revisar conceitos que pareciam definitivos. No fim, o Quantum Eraser não entrega respostas finais, mas redefine as perguntas fundamentais. Ele nos obriga a reconsiderar o que entendemos por realidade, por tempo e por evento. Mostra que o universo não é apenas um palco onde as coisas acontecem, mas um sistema dinâmico onde possibilidades se tornam fatos conforme a informação é estabelecida. Compreender isso não oferece conforto imediato, mas amplia a percepção de que a realidade é muito mais profunda do que aquilo que os sentidos captam. E talvez seja exatamente aí que reside seu maior impacto: revelar que, no nível mais fundamental, o mundo não é apenas o que parece, mas aquilo que a informação permite que ele seja. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.